Você já se sentiu preso? Preso em um ciclo sem fim de contas a pagar, onde o fim do mês chega muito antes do fim do seu salário? Você ora, você busca a Deus, você trabalha duro, mas parece que uma porta invisível impede a sua prosperidade, mantendo você em um estado constante de preocupação e ansiedade financeira. Você olha para a sua vida e se pergunta: Senhor, onde está a vida abundante que a tua palavra promete? Essa sensação de lutar e não sair do lugar é frustrante. E eu sei que muitos que me assistem agora conhecem esse sentimento de perto. Mas e se eu te dissesse que a chave para destravar sua vida financeira não está em uma nova planilha de orçamento ou em um curso de investimentos, mas em segredos espirituais, princípios divinos que um dos maiores evangelistas da história, Billy Graham, não apenas ensinou, mas viveu de forma exemplar? Prepare o seu coração, pois hoje vamos mergulhar em uma jornada de revelação. Não vamos falar apenas de dinheiro, vamos falar de fé, de propósito e de alinhamento com a vontade de Deus. Billy Graham pregou para milhões, aconselhou presidentes e liderou um ministério de impacto global, mas uma das suas maiores marcas foi a sua integridade inabalável, especialmente na área financeira. Ele compreendeu que a forma como lidamos com nossas finanças é um termômetro da nossa vida espiritual. E ele descobriu 5 segredos, 5 chaves bíblicas que, quando aplicadas, não apenas organizam as finanças, mas destravam o poder de Deus sobre essa área da nossa vida. Fique comigo até o final, pois o 5º segredo é o mais poderoso de todos e pode mudar radicalmente a sua perspectiva sobre tudo o que você possui. Para começar, precisamos entender a base de todo o pensamento de Billy Graham, o fundamento sobre o qual todos os outros segredos são construídos. E aqui está o primeiro grande segredo, a revelação da mordomia divina. Essa palavra, mordomia, pode parecer antiga, mas seu significado é transformador. Em um mundo que nos grita todos os dias: é seu, você merece, compre, possua, a Bíblia nos sussurra uma verdade libertadora: nada do que você tem é realmente seu. O Salmo 24, versículo 1, declara de forma categórica: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Billy Graham entendeu isso em um nível profundo. Ele ensinava que Deus é o dono de tudo e nós somos simplesmente administradores ou mordomos dos recursos que Ele nos confia. Isso muda tudo. Muda a forma como você olha para o seu salário, sua casa, seu carro, seus talentos. Deixa de ser meu dinheiro e passa a ser o dinheiro de Deus que está sob minha administração. Pense nisso por um instante. Quando você se vê como um dono, o fardo é todo seu. A pressão para acumular, proteger e multiplicar está sobre os seus ombros. A ansiedade toma conta, porque o medo de perder o que é seu é paralisante. Mas quando você abraça a identidade de mordomo, você se liberta. Você não está mais sozinho nessa jornada. Você é um gerente trabalhando para o dono do universo. Sua responsabilidade não é acumular para si mesmo, mas administrar com sabedoria, integridade e fidelidade os recursos do seu Senhor, para a glória dele. Billy Graham estabeleceu em seu ministério um conselho para gerir as finanças, recebendo o mesmo salário de seus colegas, justamente para viver essa verdade de que ele não era o dono, mas um servo. Ele queria prestar contas não apenas aos homens, mas acima de tudo, a Deus. Essa revelação é o primeiro passo para destravar sua vida financeira, porque ela quebra o poder do materialismo e da ganância em seu coração. Ela te alinha com o propósito de Deus. A pergunta que Deus nos faz não é quanto você tem, mas o que você está fazendo com o que eu te dei. Você tem sido um dono ansioso ou um mordomo fiel?
A sua conta bancária tem sido uma ferramenta para os seus próprios desejos ou um instrumento para o avanço do reino de Deus? Refletir sobre isso é o início da maior revolução financeira que você pode experimentar. Antes de continuarmos, se essa mensagem já começou a falar ao seu coração, deixe um amém nos comentários para que eu saiba que estamos conectados no mesmo espírito. É entendendo que somos mordomos que nos preparamos para o segundo segredo, um princípio que ativa a promessa da provisão divina de uma forma que poucos experimentam. E essa chave pode ser a mais desafiadora, mas também a mais recompensadora de todas. No primeiro segmento, estabelecemos a verdade fundamental de que somos mordomos e não donos. Essa mentalidade é o alicerce. Agora, com esse entendimento, qual é a primeira e mais importante ação de um mordomo fiel? É aqui que Billy Graham nos apresenta o segundo segredo, uma prática que para muitos é um ponto de controvérsia, mas que para ele era a chave de ignição da bênção divina, a chave da generosidade que abre os céus. Estamos falando do princípio sagrado do dízimo e das ofertas. Antes que você pense que este é um assunto sobre obrigação ou lei, eu peço que abra o seu coração, pois vamos olhar para isso através da perspectiva da fé, do relacionamento e da adoração, assim como Billy Graham ensinava. Ele entendia que entregar os primeiros 10% de tudo o que Deus nos dá não é sobre Deus precisar do nosso dinheiro. O Criador do universo não precisa de nada nosso. Este ato é sobre nós. É uma declaração de confiança. É o nosso coração dizendo a Deus: eu confio em Ti acima de tudo. Antes mesmo de pagar minhas contas e suprir minhas necessidades, eu Te reconheço como a minha fonte. Tu és o primeiro em minha vida e em minhas finanças. Entregar o dízimo é um ato de adoração que quebra o poder do dinheiro sobre nós. Ele nos lembra de forma prática e constante que não vivemos pelo que ganhamos, mas pelo que Deus provê. É um teste de fé mensal, semanal ou diário. A Bíblia é incrivelmente clara sobre isso. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, encontramos a única passagem em todas as Escrituras onde Deus nos convida a prová-lo. Ele diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo e ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Que promessa extraordinária! Deus está dizendo: confie em mim nesta área, ouse me colocar em primeiro lugar e observe o que eu sou capaz de fazer. Billy Graham acreditava firmemente nesta promessa. Ele viveu e viu o cumprimento dela em sua vida e em seu ministério, que foi sustentado pela generosidade fiel de milhões de pessoas comuns que decidiram acreditar nesta palavra. Eu sei o que alguns podem estar pensando agora, mas a minha situação é tão apertada, mal consigo fechar as contas. Como posso dar 10%? E é exatamente nesse ponto que a fé entra em cena. A matemática humana diz que 100% menos 10% é igual a 90%. Mas a matemática divina nos ensina que 90% com a bênção de Deus se multiplicam e rendem muito mais do que 100% sob o nosso próprio controle e ansiedade. A bênção mencionada em Malaquias não é apenas financeira. Deus promete abrir as comportas dos céus, derramando favor, sabedoria, criatividade, novas oportunidades e proteção sobre a sua vida. O dízimo não é um pagamento, é uma semente. E como o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 9, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. A generosidade é um princípio do reino. É o reflexo do caráter do nosso Deus, que nos deu o seu bem mais precioso, Jesus Cristo. Como você tem experimentado a presença de Deus na sua vida financeira? Já sentiu o poder transformador da generosidade em um momento de dificuldade?
Se você conhece alguém que está lutando com este princípio, que vive com medo e sente que nunca tem o suficiente, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a mensagem de fé que ela precisa para dar um passo de coragem e ver as comportas dos céus se abrirem. Mas a fidelidade a Deus não termina no dízimo. Na verdade, é aí que ela começa. Depois de honrarmos a Deus com a primeira parte, Ele nos observa atentamente para ver o que faremos com os 90% restantes. E é aqui que os próximos 2 segredos entram em ação, revelando como Deus espera que a gente trabalhe, gaste e viva. Fique comigo, pois vamos falar sobre o poder da integridade no trabalho e a liberdade gloriosa de uma vida sem dívidas. Até agora, nós estabelecemos a base da mordomia e ativamos a chave da generosidade, honrando a Deus com a primeira parte dos nossos recursos. Essa atitude de fé e confiança alinha o nosso coração com o céu. Mas e os 90% que ficam em nossas mãos? É aqui que a nossa fidelidade é testada no dia a dia. Billy Graham sabia que não adianta ter um coração generoso aos domingos se a nossa conduta profissional e nossos hábitos de consumo durante a semana contradizem os princípios de Deus. É por isso que o terceiro e o quarto segredos andam de mãos dadas, tratando de como ganhamos e como gerenciamos o que ganhamos. O terceiro segredo é o poder do trabalho com integridade. Em nossa cultura, o trabalho é muitas vezes visto como um mal necessário, um fardo para se chegar ao fim de semana. Mas na perspectiva de Deus, o trabalho é uma bênção, uma vocação e um dos nossos maiores campos de testemunho. Billy Graham era conhecido por sua ética de trabalho incansável, mas mais importante ainda, por sua integridade impecável. Ele entendia o que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O seu verdadeiro chefe não é o seu supervisor ou o dono da empresa, é o próprio Deus. E quando você trabalha com essa consciência, tudo muda. A preguiça dá lugar à diligência. A desonestidade dá lugar à integridade. A reclamação dá lugar à gratidão. Trabalhar com integridade significa ser o melhor funcionário que você pode ser. É chegar no horário, entregar o seu melhor, não participar de fofocas, não pegar o que não é seu, ser honesto em todas as transações. Para Deus, a excelência no seu trabalho é um ato de adoração tão poderoso quanto um louvor na igreja. Você está representando o reino de Deus no seu ambiente profissional. Billy Graham insistia que o ministério dele fosse financeiramente transparente e acima de qualquer suspeita, porque ele sabia que o testemunho de Cristo estava em jogo. Como você tem se portado no seu trabalho? Ele tem sido um lugar onde a luz de Cristo brilha através da sua conduta? Lembre-se, a bênção de Deus flui através de mãos limpas e de um coração íntegro. Mas não adianta trabalhar com toda a integridade do mundo se, na hora de usar o fruto desse trabalho, caímos em uma das armadilhas mais perigosas e que mais escraviza pessoas hoje, a dívida. E isso nos leva diretamente ao quarto segredo, a liberdade de uma vida simples e sem dívidas. Vivemos em uma sociedade que prega o oposto. A mensagem é: compre agora. Pague depois. Você merece ter o melhor, mesmo que não possa pagar. O crédito fácil é uma isca que promete satisfação imediata, mas entrega uma prisão a longo prazo. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios 22, versículo 7, que diz: o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida é uma forma de escravidão. Ela rouba a sua paz, limita as suas escolhas e impede que você seja generoso, pois o seu dinheiro já tem um dono, o credor. Billy Graham e sua esposa Ruth eram exemplos de uma vida simples. Mesmo com acesso a recursos e a pessoas influentes, eles escolheram viver de forma modesta, livres do laço do materialismo.
Eles sabiam que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas na liberdade e na paz, que vem de uma vida contente com o que Deus provê. Viver livre de dívidas exige uma decisão radical de nadar contra a correnteza. Exige dizer não aos nossos próprios impulsos e à pressão social. Exige planejamento, disciplina e, acima de tudo, contentamento. A palavra de Deus nos convida em Hebreus 13:5 a sermos livres do amor ao dinheiro e a estarmos contentes com o que temos, porque Ele mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A sua segurança não está no limite do seu cartão de crédito, está na fidelidade do seu Deus. Qual dessas duas áreas, a integridade no seu trabalho ou a luta contra as dívidas, é o maior desafio para você hoje? Seja sincero com você mesmo e com Deus. Compartilhe nos comentários se sentir à vontade, não para se expor, mas para que possamos orar e encorajar uns aos outros. Nós aprendemos a administrar, a honrar a Deus com a primeira parte, a trabalhar com integridade e a viver livres das dívidas. Mas para que serve tudo isso? Qual é o objetivo final de toda essa disciplina? O quinto e último segredo de Billy Graham é a resposta para essa pergunta. É a chave que amarra todas as outras e eleva nossa visão do natural para o sobrenatural. Prepare-se, pois a revelação final vai mudar a forma como você enxerga cada centavo que passa por suas mãos. Nós percorremos uma jornada incrível até aqui. Aprendemos a nos ver como mordomos fiéis e não como donos. Ativamos a chave da generosidade que abre os céus, honrando a Deus com a primeira parte. Compreendemos o poder de um trabalho feito com integridade e a gloriosa liberdade de uma vida sem o peso das dívidas. Cada um desses segredos é poderoso por si só, mas eles foram projetados para funcionar juntos, apontando para um propósito muito maior. A pergunta que ficou no ar foi: para que serve tudo isso? Por que tanta disciplina? A resposta está no quinto e último segredo, a joia da coroa dos ensinamentos de Billy Graham, o princípio que dá sentido a todos os outros. A perspectiva da eternidade. Este segredo muda o jogo completamente, pois ele eleva o nosso olhar das planilhas e das contas a pagar para o trono de Deus e para o que dura para sempre. Jesus, em seu sermão mais famoso, nos deu essa chave em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Billy Graham viveu esta verdade de forma radical. Ele entendeu que o dinheiro é uma ferramenta temporal com o poder de gerar recompensas eternas. Cada real, cada dólar que passa por nossas mãos nos oferece uma escolha. Vamos investi-lo em coisas que vão enferrujar, quebrar e desaparecer, ou vamos investi-lo em coisas que durarão por toda a eternidade? Acumular tesouros no céu é usar os nossos recursos financeiros para o avanço do Evangelho. É investir na sua igreja local, apoiar missionários, ajudar os necessitados, semear na vida de ministérios que estão ganhando almas para Cristo. É transformar o seu dinheiro, que é papel e metal, em vidas transformadas, em esperança restaurada, em almas salvas da perdição. O seu carro vai acabar em um ferro velho, suas roupas vão se desgastar, mas uma alma ganha para Jesus é um tesouro que brilhará na eternidade. Billy Graham não construiu um império para si mesmo. Ele investiu tudo o que tinha na pregação do Evangelho, e o seu verdadeiro tesouro hoje são as milhões de almas que estão no céu por causa de sua obediência. A pergunta final que ele nos faz é: o seu extrato bancário reflete um coração apegado à terra ou um coração investido no céu? Então, aqui estão os 5 segredos que destravam a sua vida financeira. 1.
Veja-se como um mordomo, não como dono. 2. Pratique a generosidade que abre os céus. 3. Trabalhe com integridade e excelência. 4. Viva livre da escravidão das dívidas. E 5. Mantenha sempre a perspectiva da eternidade. Juntos, eles formam um mapa para a verdadeira liberdade. E falando em liberdade, a maior dívida que qualquer um de nós já teve não era com um banco ou com uma financeira. Era uma dívida de pecado, impagável, que nos separava de Deus. Mas há 2000 anos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi até a cruz e com o seu próprio sangue, ele pagou essa dívida por completo. Ele quitou a nossa conta. A verdadeira prosperidade não é ter muito dinheiro no banco, é ter os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Se você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, de aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador, eu quero te convidar a fazer isso agora. A vida abundante que Ele promete começa com o perdão. Eu convido você agora a fechar os seus olhos e orar comigo. Seja para aceitar Jesus ou para consagrar suas finanças a Ele. Diga em seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que o Senhor pagou a minha dívida na cruz. Eu me arrependo dos meus pecados e te convido a entrar no meu coração e ser o meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, eu te entrego a minha vida e também as minhas finanças. Ensina-me a ser um mordomo fiel. Eu quero viver para a tua glória e investir na eternidade. Em teu nome, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, procure uma igreja cristã em sua cidade. A caminhada com Deus é feita em comunidade. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade libertadora de Deus. Seu compartilhamento pode ser a resposta para a oração de alguém. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo conosco. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, suas finanças e sua eternidade.